Agradeço o convite para participar dessa mesa e divulgar um pouco do nosso trabalho. Eu estou aqui para divulgar o Laboratório de Biogeografia e Ecologia Aquática. Então, é um laboratório que é composto por várias pessoas, né? Então, eu sou um membro do laboratório, então eu fico feliz por essa oportunidade. O laboratório ele fica sediado em Anápolis, no campus central da UEG. Esse é o prédio novo do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação. Esse é o prédio, né, do nosso laboratório. E o nosso espaço físico aí, um espaço relativamente grande, aí, que é suficiente para a gente exercer nossas atividades de pesquisa. Mas quando a gente pensa num laboratório, a gente pensa num espaço físico. Mas um laboratório de pesquisa, ele é muito mais do que isso, né? Ele é composto por pessoas. E aí eu faço parte desse grupo grande aí de professores e estudantes que compõem o Bioecol. Tá? Então, quando eu falo aqui laboratório, inclui tudo isso, né? E o laboratório tem uma história. É uma história recente, né? A universidade é uma universidade nova e ele coincide com os concursos públicos, né? A história do Bioecol coincide com alguns concursos que possibilitaram a entrada de professores que o João é o primeiro, é o fundador, né? Entrou no concurso de 2010 na universidade. Isso mostra a importância dos concursos públicos, da entrada de professores capacitados na universidade. Então, em 2010, ele criou o Bioecol e já capitaneou, junto com alguns outros professores, a criação do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, o RENAC, em 2012. Passados alguns anos, eu e a Luciana viemos transferidos para Anápolis e o João, muito gentilmente, nos convidou para fazer parte do Bioecol. Normalmente, o cientista, o pesquisador fica sonhando em ter um laboratório, um espaço para trabalhar, por seus equipamentos. O João tem uma cabeça diferente, ele quer agregar pessoas, né? Então, muito generoso, nos chamou para integrar o laboratório. A gente tem linhas de pesquisa em comum. Então, foi com grande alegria que a gente entrou dentro do Bioecol. E com o passar do tempo, mais um concurso público em 2014, logo após o concurso público, a gente teve a chegada do professor Vitor, que também integrou o laboratório, e a criação do doutorado, né, o curso de doutorado no RENAC. Isso possibilitou a entrada de muitas pessoas, de alunos para cursar o doutorado, e dinamizou bastante a pesquisa ali no laboratório. Com o passar do tempo, nós tivemos vários projetos sendo aprovados para financiamento. Destaquei aí um projeto de incentivo a grupos emergentes, porque ele representa bem o nosso grupo, é um grupo emergente, né, de jovens pesquisadores, com muitos alunos envolvidos. Em 2019, nós mudamos para o prédio novo, que é aquele prédio que eu mostrei, o CPPG. Também é um período que coincidiu com a inauguração da área experimental, uma das poucas áreas experimentais desse porte no Brasil. E em 2020, integrando a nossa equipe, o professor Rodrigo Carvalho, da UEG de Palmeiras de Goiás, então também faz parte da equipe, de modo que hoje o Bioecol ele é coordenado por esses professores, né? Então somos em 5 pessoas liderando ali as pesquisas do Bioecol. Essas pessoas têm a convergência de trabalhar com ecologia aquática, com organismos aquáticos. Essas pessoas atuam em 3, então eu vou falar de 3 pilares. O Bioecol, o Laboratório de Biogeografia e Ecologia Aquática, ele está sustentado em 3 pilares. Um desses pilares é o ensino. E essas são disciplinas que nós nos envolvemos e, consequentemente, os alunos dessas disciplinas acabam se envolvendo ali no laboratório. Então, são disciplinas da graduação e da pós-graduação, um número expressivo de disciplinas. Nós também temos um segundo pilar muito forte, é a produção de conhecimento. Então, na universidade, o professor não somente dá aula, mas ele também atua produzindo conhecimento novo, fazendo ciência, fazendo projetos de pesquisa. E nós, lá no Bioecol, atuamos nessas 3 linhas, principalmente: ecologia animal, biogeografia e impactos ambientais. A nossa produção científica tem aumentado ao longo do tempo. Então, nós vemos ali um divisor de águas em 2015, que coincide com a abertura do programa do curso de doutorado na universidade. A produção científica do nosso grupo aumentou bastante e ela está com alguma flutuação, mas se mantendo com certa consistência em torno de média de 20 artigos por ano, e uma produção científica considerável, né, e muito fruto de esforço coletivo, de colaboração, de alunos e professores, não somente do nosso laboratório, mas também de outros laboratórios da UEG e de outras instituições.
Nos últimos 5 anos, nós temos 70% da produção científica, então mostrando aí um crescimento, uma dinamização das nossas atividades. E essa produção científica é conhecimento novo dentro das áreas que o Bioecol atua, e a qualidade dessas pesquisas podem ser atestadas pelas revistas onde nós publicamos. Então, são revistas reconhecidas internacionalmente, em grande parte revistas internacionais, onde nossas pesquisas nós temos conseguido divulgar e mostrar nossos trabalhos e agregando conhecimento, né, agregando informações novas para a ciência. Então, esse foi um segundo pilar, né, que é a produção de conhecimento, e atuar fortemente na produção de conhecimento permite a gente ter um ensino atualizado, né, então por isso que tem uma interface ali com o ensino. E um terceiro pilar é a formação de recursos humanos. Então, todas essas pesquisas, esses artigos sendo publicados, eles acontecem com o envolvimento de alunos. Então, são alunos que estão fazendo iniciação científica, mestrado, doutorado, e que aprendem a fazer pesquisa, fazem seus estágios, têm os seus projetos de pesquisa, então produzem conhecimento e, ao mesmo tempo, estão se formando como cientistas ou profissionais que vão atuar, não necessariamente no meio acadêmico, mas dominando a metodologia científica, o que é bastante importante. Então, essa intersecção desses 3 pilares é o que dá uma formação diferenciada para os alunos. Então, um aluno que é engajado num laboratório de pesquisa, um laboratório que é dinâmico, ele tem a possibilidade de estar produzindo conhecimento, tem experiências de ensino e sai bem capacitado. No laboratório, a gente tem a participação de estudantes que fazem estágios desde a iniciação científica, lá na graduação, até o pós-doutorado. Então, nós temos vários alunos nessas diferentes escalas, né, de formação acadêmica. E isso acontece porque nós estamos envolvidos na graduação e também na pós-graduação. Esses são os programas de pós-graduação, onde os docentes do Bioecol são credenciados e orientam em mestrado e doutorado. Esse é um levantamento que eu fiz da nossa formação de recursos humanos. Então, os números ali, entre parênteses, são as orientações em andamento. As outras são as orientações concluídas. Então, nós já concluímos 46 projetos de iniciação científica, 21 mestrados, 6 doutorados. A gente tendo esse ano a primeira turma de doutorado terminando seus trabalhos e um pós-doutorado, 2 em andamento. Tá? Então, nós temos um grupo hoje de cerca de 30 pessoas no laboratório atualmente, mas com um histórico aí de formação significativo de mestres, doutores para o mercado de trabalho. E esses profissionais estão atuando em diferentes setores. Né? Nós temos egressos do Bioecol atuando em universidades, em institutos federais, no ensino público e privado, na Secretaria Estadual de Educação, no ensino médio fundamental, também no ensino superior, na Secretaria de Meio Ambiente, SEMAD, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Tem alunos que estão continuando seus estudos em outros programas de doutorado ou fazendo pós-doutorado. A gente foi muito feliz com isso. Então, vou passar brevemente, só para ter uma ideia dos últimos trabalhos realizados por esses alunos, né, que são o motor do laboratório, né? São alunos que muitas vezes entram na iniciação científica e saem no doutorado. E o que eles estão fazendo, né? Então, uma das linhas do nosso laboratório é tentar entender a distribuição da biodiversidade. Por que alguns locais têm mais espécies do que outros locais e o que determina as espécies que ocorrem nos locais. Então, nosso foco no laboratório é entender a distribuição da biodiversidade. E isso é importante para conservar essa biodiversidade e também porque essa biodiversidade afeta o nosso bem-estar, ela é provedora de uma série de serviços ambientais, polinização, qualidade de água, qualidade do ar, uma série de benefícios que a gente tem com essa biodiversidade. E entender o que explica e o que afeta a biodiversidade é muito importante. Então, eu vou, ao longo da apresentação, fazer uma amostra dos alunos e do que eles estão fazendo, em quais linhas eles estão atuando. Ainda nessa linha, né, mais alguns exemplos, os alunos de mestrado, doutorado e com seus respectivos artigos recentemente publicados, mostrando que eles estão sendo formados fazendo ciência e gerando conhecimento útil para a sociedade. Um tema que a gente está vendo bastante na mídia é o fogo no Pantanal, né? Então, bastante oportuno, por exemplo, é a pesquisa do Felipe, um aluno que acabou de defender o doutorado, estudou justamente o efeito do fogo no Pantanal e no Cerrado. E ele contou com o apoio do IBAMA, do Preve Fogo, que é a equipe de prevenção de incêndios lá dos Calungas, povo Calunga da Chapada dos Veadeiros, um trabalho bastante bonito sobre um tema bastante importante. Recentemente também um trabalho estudando o desmatamento no Cerrado, o avanço do desmatamento e por que o desmatamento avança em algumas regiões e não avança em outras, e o que explica o avanço do Cerrado.
Uma vez que a gente entende o que está associado com o desmatamento, a gente pode atuar mais eficazmente na fiscalização, por exemplo. Então, são trabalhos que estão saindo e que têm bastante relevância para manejo e gestão dos recursos naturais. O impacto do desmatamento, da conversão da vegetação nativa. Então, tem muitos projetos no laboratório, estou dando uma amostra, né? São vários projetos nessas linhas. Então, mostrando ali estudos feitos em riachos lá da Floresta Nacional de Silvânia, um aluno de mestrado, Carlos, junto com a Luciana, estudando o efeito da poluição da água pela conversão da mata em agricultura, sobre os organismos aquáticos, impacto do desmatamento sobre o número de espécies, a gente tem vários projetos em andamento nessa linha. Também impactos de mudanças globais, né? A gente está sentindo na pele esse calor enorme na nossa região. Isso é o resultado de uma tendência de aquecimento, das mudanças no clima, e a gente tem estudado as consequências disso para a biodiversidade. Aí eu estou mostrando uma série de estudos liderados pelo professor João Nabu e pela Karine, claro que envolve uma série de outras pessoas do laboratório também, estudos em experimentos em escala pequena, mas também estudos em escala grande. Tem até um trabalho bastante legal ali do João sobre o pequi, consequências das mudanças climáticas para a distribuição do pequi. Quando a gente fala de pequi para o goiano, ele já presta mais atenção, né? Então, tem uma série de consequências aí negativas das mudanças climáticas, e uma das linhas é o estudo desses efeitos. E os estudos no laboratório ocorrem desde escala micro, em laboratório, ali a gente está vendo os estudantes fazendo experimentos em laboratório, mas também em escala macro, em macroescala, em escala continental, como no trabalho do Michael, aí, estudando a distribuição de uma espécie em larga escala. Os estudos são feitos em laboratório ou no campo também, então, dependendo da pergunta do trabalho, a gente está no laboratório, e muitas vezes o campo, o ambiente natural é o nosso laboratório. E uma coisa interessante de um laboratório dinâmico como é o nosso é a convivência dos alunos de diferentes níveis de formação. Então, nós temos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e os professores convivendo diariamente. E isso cria um ambiente bastante rico de trocas de ideias, de desenvolvimento de novas ideias de projeto. Eu acho que essa é a grande vantagem e um diferencial que faz um laboratório produzir, no sentido pleno da palavra de produzir, não é só quantidade de artigos, mas produzir ideias, né? E eu gostaria de ilustrar isso com a nossa rede de colaboração. Então, o que nós fizemos aqui foi pegar 3 professores que estão há mais tempo no laboratório e nós quantificamos a produção científica deles e com quem eles interagem. Então, esse diagrama mostra os pontinhos pretos maiores ali. Deixa eu colocar a setinha. Nós temos aqui um pontinho preto aqui, outro aqui e um maior aqui. São os 3 professores do nosso laboratório antes de 2015. Eles interagiam com várias pessoas. Cada pontinho desses aqui, orbitando em torno deles, são outros pesquisadores com quem eles têm artigos em coautoria, ou seja, com quem eles colaboram. Nós podemos perceber aqui que eles eram isolados nos seus mundos acadêmicos. Depois de 2015, com o laboratório, né, já funcionando bem e interagindo, olha o que acontece. Eu coloquei os professores que estão há mais tempo, então tem tempo da gente avaliar essa colaboração. Nós vemos um aumento na produção individual, que é o tamanho da bolinha, mas principalmente o cruzamento das linhas. A gente está colaborando intensamente entre os professores do laboratório, mas também com as redes de pesquisa. As redes de pesquisa que orbitavam com esse professor, agora estão cruzando com outro, e isso é bastante interessante. A colaboração gera trabalhos de maior impacto, e estar dentro de um laboratório que possibilita, que tem essa visão de colaboração, a gente vê isso acontecendo e fazendo com que a produção científica seja potencializada e dinamizada. Bom, para fazer tudo isso, a gente precisa de recursos, né? Então, uma das tarefas que a gente está o tempo todo atento é buscar captar recursos externos. Então, onde tem um edital, uma chamada, a gente vai buscar. Então, escrever projetos, submeter projetos para órgãos de fomento. Então, a gente tem pesquisas financiadas por diferentes instituições, FAPEG, CNPq, CAPES, e alguns projetos pontuais pela FUNBIL e outras ONGs, e quantificando toda essa captação somente com projetos nossos, do nosso laboratório, para pesquisa, sem contar projetos institucionais que nós também nos envolvemos, ou projetos de pós-graduação que a gente também se envolve, mas só projetos individuais, a gente já captou R$1.200.000 para desenvolvimento das atividades. Então, um valor bastante expressivo. Bom, e os desafios, né? Um laboratório que está emergente, com tantos alunos e produzindo bem, tem também muitos desafios. Esses desafios, bom,
mencionar alguns. Primeiro, a gente manter o fortalecimento dos programas institucionais de capacitação e formação de recursos humanos, ou seja, iniciação científica. Então, ter um programa de iniciação científica forte, isso possibilita que os alunos na graduação entrem nos laboratórios e façam estágio. Pós-graduação, fortalecimento da pós-graduação possibilita, com bolsas ou fortalecendo o programa, possibilita que os alunos façam os cursos de mestrado e doutorado e que tenham a possibilidade de se dedicar aos cursos, e isso garante qualidade nos produtos, na produção do laboratório. Bom, esse é um grande desafio atualmente. Um outro desafio é a captação de recursos, principalmente num cenário em que a pesquisa aplicada, que é importante, está sendo protagonista. A pesquisa básica não pode também deixar de ser incentivada, até porque é ela que dá, a pesquisa básica de hoje é a aplicação do futuro, né? Então, mencionando alguns desafios em uma universidade nova como a nossa, né? Então, manutenção da iniciação científica e fortalecimento da pós-graduação. Por sinal, a gente tem tido bastante felicidade de ter uma universidade que reconhece isso, e agradeço já de antemão todo o apoio que a gente vem recebendo nos últimos anos. Bom, finalizo, então, minha apresentação agradecendo as instituições que nos apoiam, de fomento, CNPq, FAPEG, CAPES. Nosso laboratório é da UEG, a UEG também sempre nos deu bastante apoio de diferentes formas para o funcionamento do nosso laboratório. Nós também fazemos parte do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade, uma rede internacional que congrega vários pesquisadores e possibilita muitas pesquisas. No nosso laboratório, a gente aceita pessoas até bebês. Olha só, o Otávio, meu filho, primeira visita dele no laboratório, o João já estava ensinando estatística para ele. Mas nossa equipe é bastante grande, então agradeço também a todos os alunos, os antigos e os novos, os que já passaram pelo laboratório, aos professores, por toda essa convivência e toda essa produção. Estou aqui representando eles. Esse é o site do nosso laboratório, quem quiser acessar, tem mais informações. Muito obrigado, estarei à disposição de vocês para perguntas.